nesse aspecto, assim, não sei se você conseguiria, eu acho sempre interessante é, focar um pouquinho nesse ponto, falando do período de colheita. Você já está na Fundação Eugênio de Almeida desde 97, e nesses anos, nesses últimos 20 anos, o que você vê no vinhedo que mudou de 10 anos, 15 anos atrás para hoje? Você acredita que tem uma mudança de conceito do que é a maturação correta da uva hoje em dia, em comparação com o que era há 10, 15 anos? Eu digo, se a gente fosse comparar, talvez, só para exemplificar minha pergunta, se a gente fosse comparar, talvez, como a uva era colhida há 10, 15 anos, talvez hoje ela fosse ser considerada uma uva com mais concentração, mais madurez, e nesse sentido, se vocês vêm adiantando um pouco a colheita nos últimos anos, e para buscar essa maturação, para ter esse frescor, essa menos intervenção, evitar a correção, como você disse. Muito bem. É uma pergunta também uma questão muito interessante, até porque neste contexto em que hoje nos situamos relativamente às alterações climatéricas e ao que elas nos trazem, naturalmente isso nos vai obrigando também a olharmos para a produção e para os nossos vinhedos de uma forma um pouco diferente. Efetivamente, tudo vai evoluindo e a forma como olhamos para o momento da definição da safra, da colheita, da vindima, tem também evoluído ao longo dos anos. Talvez nos últimos 10 anos a evolução não tenha sido tão grande, mas, como referiu, nos últimos 20 anos ela foi efetivamente substancial. Há 20 anos atrás dávamos uma importância bastante grande àquilo que eram o acompanhamento da evolução da maturação com base na análise físico-química que fazíamos em laboratórios. Nós dávamos uma importância bastante grande à evolução do álcool provável, portanto, da acumulação de açúcares, da acidez e do seu equilíbrio, o que era desde logo já bastante importante, mas não se dava na altura tanta importância à forma como ia evoluindo a concentração dos taninos ou da cor que passámos, ou de alguns elementos minerais, e a forma como eles iam, ou ácidos orgânicos, e a forma como eles iam evoluindo ao longo da maturação, que com o evoluir do conhecimento e também dos equipamentos que nos permitem analisar esses parâmetros, nos foram permitidos depois fazer ao longo do tempo. E, efetivamente, hoje, a análise físico-química que fazemos regularmente, cada dia, durante o acompanhamento da maturação, é muito mais completa, muito mais complexa, dá-nos muito mais elementos, e isso é muito importante. Mas não é menos importante, antes pelo contrário, o cuidado que temos vindo a colocar cada vez mais ao longo destes últimos 20 ou até talvez 30 anos, dependendo um bocadinho também das escolas, e aqui digo das escolas de enologia e de cada um, a atenção que damos à prova da uva no campo para a determinação do momento ideal de colheita. E esse é um fator determinante e muito importante, porque se é verdade que a análise físico-química nos dá elementos muito importantes à decisão, é no equilíbrio da prova ou na procura desse equilíbrio através da prova que nós conseguimos tomar uma decisão mais objetiva e mais consciente sobre aquilo que procuramos. E o que é que procuramos nessa maturação? Prova, as análises físico-adequadas, porque se há uns tempos atrás, se há uns anos atrás, se procuravam sobretudo níveis de maturação mais avançados, muito focados numa maturação completa ou mais completa do ponto de vista dos açúcares e dos taninos, muitas vezes um pouco em prejuízo daquilo que é a frescura, o frescor. Na verdade, hoje distinguimos de forma muito mais clara aquilo que é a maturação ótima para cada um dos nossos vinhos. Isso para os nossos vinhos de entrada de gama, a fruta, uma fruta fresca, é muito importante, associada a níveis de acumulação de taninos inferiores, porque são vinhos para consumo mais jovem, não precisamos de uma estrutura tão sólida de taninos,
e isso também nos permite o consumo dos vinhos mais jovens, porque a concentração de taninos ela é mais baixa. Para os nossos vinhos de gamas mais altas, e quando se lê gamas mais altas, quando falo de gamas mais altas, deve-se ler naturalmente vinhos com um potencial de evolução muito grande, naturalmente que aqui procuramos níveis de maturação com maior concentração de taninos, com maior concentração de cor, mas não só uma maior concentração de taninos, que os taninos estejam num ponto de maturação que não se tornem extrativos, agressivos na prova, nem mesmo ao fim de 5 anos de evolução em garrafa, como muitas vezes acontece quando colocamos no mercado vinho como o Peramanca. É muito importante que ele seja concentrado e que seja concentrado também em taninos e na associação desses taninos com as antocianas, com a cor, mas é muito importante que esses taninos sejam, desde logo, taninos que não sejam agressivos e que tenham um nível de maturação adequado. Tudo isto, naturalmente, equilibrado com uma fruta, que queremos madura, mas não sobremadura, e com um nível de acidez que seja também ele bom, não exagerado, mas bom, que permita também ao vinho evoluir ao longo do tempo. Enfim, é uma equação que não é fácil, toda esta, mas, enfim, eu tenho para mim que na vida, na nossa vida, em tudo, ou se não em tudo, em quase tudo, mas eu diria, atrever-me mesmo a dizer em tudo, o equilíbrio é sempre mais difícil de nós atingirmos em tudo na nossa vida. E o equilíbrio, no estado de maturação de uma uva para produzir um vinho, será também certamente o mais difícil. E por isso, nós sairmos cada madrugada, cada manhã, para o campo, durante o período de maturação da uva, e quanto mais nos aproximamos do momento que nós entendemos que é o ideal para a construção de cada vinho, e que é diferente para a construção de um corte de Peramanca, de um corte de cartucho ou de um corte de EA, é por isso que nós vamos cada manhã para o campo, degustando as uvas, como elas estão, na tentativa de perceber através delas e também dos resultados que nos chegam do laboratório, dos parâmetros físico-químicos, quando será o momento ideal de acolher. E essa é uma decisão importante, fundamental. Aliás, se me perguntarem que momentos, quais serão eventualmente os momentos mais importantes para a definição de um vinho, eu destaco desde logo a escolha da data de colheita, porque efetivamente, se nós escolhemos uma uva e por vezes estamos a falar de uma diferença de 1 ou 2 dias, não é de uma semana, se acolhemos 1 ou 2 dias antes do seu ponto ideal para a produção desse determinado vinho que nós temos em mente, ou se acolhemos 1 ou 2 dias depois, o resultado pode ser efetivamente muito diferente. E se é verdade que no início do acompanhamento da maturação provamos uma determinada parcela de vinha uma vez por semana, e isso é suficiente para acompanharmos à medida que se vai aproximando o seu ponto de maturação, e sobretudo quando estamos a falar de vinhos como o cartucho ou como o Peramanca, isso obriga-nos naturalmente em determinados momentos a uma prova diária dessas parcelas, desses campos onde estão, desses vinhedos onde estão esta uva, para podermos efetivamente decidir em consciência qual é o dia em que a temos que vindimar. E aí acharmos que é hoje que nos está a dar uma prova muito próxima da maturação e, portanto, ideal, e no dia de amanhã, ou se necessário até no próprio dia, termos que colher aquela uva e trazê-la para a vinícola para ser iniciado o seu processo de transformação em vinho. E, efetivamente, essa determinação, essa decisão do momento de colheita tem evoluído muito nos últimos anos, nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma, com esse rigor. Há pouco falava que vê nos vinhos da Fundação, e isso deixa muito, muito, muito feliz, uma precisão cada vez maior nos pormenores. Essa precisão também tem muito a ver com esta evolução do conhecimento científico em geral, mas do conhecimento que nós também vamos tendo cada vez mais, chafra após chafra, dos nossos vinhedos, das nossas uvas, e da forma como podemos cada vez mais e melhor permitir que ela expresse o seu máximo potencial. Mas, na verdade, tudo está na uva.